Estava aqui mesmo à espera para poder mostrar. Vocês vão gostar muito de ver. É os flamingos, exatamente. Ou seja, agora já estamos a ver. Já não é um mamífero, pois não? É um mamífero? Não, é o quê? É um réptil? Não, pois não? É uma ave. O que é que as aves têm à volta do corpo? Penas, muito bem. Também tem um bico, como vocês podem ver, e para além disso, a reprodução é como? É através dos... Elas nascem através do quê? Ovos. Dos ovos, muito bem. Então vocês aqui estão a ver o flamingo. Eles agora estão numa época muito importante do ano, que é a época em que eles se começam a reproduzir. Aqui atrás destas ervas que vocês estão a ver, é o sítio onde eles fazem os seus ninhos. O tratador colocou ali uma espécie de uma terra, é um barro, e eles, com o bico, vão construir um monte de terra e vão pôr, e as fêmeas depois vão pôr os ovos no topo desse ninho. Está bem? Para depois, mais ou menos na altura do verão, já vamos tirar aqui alguns flamingos bebés. Olha, dá aqui uma pergunta. Diz. Vamos lá. Os flamingos andam à solta. Os flamingos andam à solta. É a pergunta. Olha, os flamingos, como tu podes ver aqui, não têm nenhuma rede por cima, não é? Eles andam aqui ao ar livre. Isto é muito bom para o animal, porque isto faz muito bem não dar uma rede por cima. Isto já foi estudado por uma equipa de cientistas, assim uns cientistas mais ou menos como vocês, como uma bata para estudar a vossa. E eles andaram a estudar e viram que é muito importante eles estarem assim. Agora, o que é importante fazer é, nós todos os anos temos que cortar ali umas pequenas penas das asas para eles não voarem. Mas não se preocupem, porque não magoa o animal. É muito melhor que eles assim podem estar ao ar livre. Outra pergunta aqui, diz. Os homens querem caçar penas e... Olha, a pergunta é porque é que o homem quer caçar penas e pelos e dentes. Olha, o homem às vezes não é fácil de perceber, não é? E infelizmente alguns querem apanhar estes animais, ou para ter em casa, ou para ter uns pelos muito bonitos, mas é para isso que existem pessoas como eu e o Tiago, que vão às escolas, que vão falar com as pessoas e que tentam fazer perceber às pessoas que isso não se deve fazer, não é? E também vou contar a partir de agora que vou botar ajuda para isso. Por que é que os flamingos encolhem uma perna? Porquê é que os flamingos encolhem uma perna, uma pata? Olha, vou aprender outro. Eles parecem que fazem assim o número 4, não é? Assim com a pata. Eles fazem isso porque eles vivem, muitas vezes, e eles vivem sempre perto dos rios, no estuário. Vocês já ouviram falar desta palavra, não é? O estuário é aquela zona quando acaba o rio e começa o mar. Então o que acontece é que eles põem-se assim só com uma pata para não terem as duas patas dentro d'água. Outra razão também é para descansar a pata, não é? Eles têm assim umas patas muito compridas e encolhem uma pata para descansar. Depois, ao fim do tempo, encolhem a outra pata para descansar a outra pata. Tenho aqui uma menina que ainda não falou disso. Porquê é que os flamingos fazem sons como os patos? É a pergunta. Olha, estes sons que vocês estão a ouvir é a forma como eles têm de comunicar entre eles. E às vezes, eu acho que está ali a acontecer, aqui neste momento, eu não sei se vocês estão a ouvir ou não, mas as vocalizações deles, eles estão ali numa disputa pelo mesmo ninho, que eles vão construir os seus ninhos. Mas depois aparece um flamingo assim mais preguiçoso que quer ficar com o outro ninho. E o que está a acontecer é uma disputa ali pelo Eles têm ninho. que comunicar para tentar decidir e disputar ali o ninho. Ali, diz. Sim. Por que os flamingos têm pernas finas e grandes e pescoço comprido? Ouviste, Diogo? O quê? A pergunta é porque é que eles têm pernas compridas e grandes e pescoço também comprido? Olha, estas pernas compridas são muito importantes, como eu já disse, eles vivem no rio, não é? E assim eles podem estar dentro do rio, com as patas dentro da água, mas as penas continuam secas, porque eles estão cá mais altos, não é? E assim não molham as penas. O pescoço muito comprido é muito importante, porque eles têm um comportamento muito característico aqui dos flamingos, que é, eles mergulham o bico dentro da água e precisam deste pescoço muito grande para poder chegar dentro da água para procurarem a sua comida. Vocês sabem o que é que eles comem? Peixe.
Peixe, eles não comem peixe, eu vou explicar o que eles comem. Olha, Comem, diz Francisca, comem. já houve aqui uma resposta que foi camarões. Muito bem, foi o Francisco disse. Francisca, a Francisca. Muito bem, Francisco. A Francisca, boa Francisca. Eles comem mesmo camarão. E é até por isso que eles têm esta cor. Eles quando nascem, quando são bebês, são todos brancos. E depois, como gostam muito de camarão, e é isso que eles aqui no Jardim Zoológico também comem camarão, eles absorvem a cor do camarão passa para as penas. E é por isso é que eles passam de brancos para esta cor assim, este laranja, assim meio avermelhado que vocês estão a ver. É porque comem muito camarão. Olha, mais duas perguntas, pode ser aqui. As rochas, porque é que estão aí as rochas? Olha, estas rochas é também para fazer aqui a água desviar, que é para parecer aqui um rio. Vocês estão aqui a ver um rio, e assim eles têm aqui uma instalação que simula, não é? É assim como se fosse um faz de conta, não é? Que parece estar aqui um rio, sempre com esta água a correr, e tem algumas rochas, assim tal e qual como os rios também têm as rochas, não é? Ali. Em que país é que existe a caça do urso? Em que? Em que país existe a caça do urso? Em que país é que existem a caça do urso? Em que país é que existe a caça do urso? Olha, a caça do urso existe, infelizmente, nos países onde existe o urso, não é? Vocês têm urso em vários sítios, em vários países, e, mas é assim, a principal ameaça do urso nem é a caça, está bem? Muitas vezes é a destruição do habitat, está bem? Porque os homens às vezes também vão destruindo o habitat dos animais, não é? Ou porque precisam dele para construir a sua casa, ou para fazer a agricultura, e essa sim é a principal ameaça dos ursos. Pronto, olha, Diogo. Espero que eles tenham gostado. Gostaram? Sim! Pronto. E já agora Eu acho que devolvemos. vamos despedir o Diogo. Exatamente. Uma salva de palmas para o Diogo.